Olá, o Jornal da Unifra está no ar e destaca para você: o aumento de impostos vira alternativa para aliviar os cofres do governo gaúcho. Mas a partir de quando arrecadar mais vira um problema a quem comanda um município, estado ou país? A obesidade será tema do seminário de nutrição que começa nesta sexta-feira no Centro Universitário Franciscano e que vai reunir professores e estudantes. Na semana em que celebramos o surgimento da fotografia, a exposição que coloriu um dos espaços que é ponto de encontro dos estudantes da Unifra. Em busca de alternativas para tirar o Rio Grande do Sul da crise, o governador José Ivo Sartori encaminha o projeto para aumentar impostos no estado. O ICMS, por exemplo, aumentaria de 17% para 18%, além de outras tributações sobre os combustíveis, energia elétrica e também telecomunicações. Mas será mesmo esta a melhor saída? Para dar a resposta para a gente está conosco o professor Matheus Froza, do curso de Ciências Econômicas, aqui do Centro Universitário Franciscano. Professor, seja mais uma vez muito bem-vindo. Obrigado. E hoje a gente está com uma estrutura um pouco diferente aqui no Jornal da Unifra, justamente para explicar aquilo que os economistas utilizam bastante para falar para a sociedade, para explicar, inclusive para os alunos em sala de aula, que é a famosa curva de Laffer. É isso, professor? Exatamente. Que mostra quando que há um determinado ponto, arrecadando-se mais impostos, a economia pode deixar de funcionar. Sim, na verdade, essa curva, para mostrar didaticamente para quem está nos assistindo, eu vou ter aqui de um lado a tributação, aqui é a tributação, e aqui, no caso, seria a receita do governo, ou seja, o que é arrecadado. E essa curva de Laffer, ela quer nos mostrar, na verdade, que vai chegar um ponto de inflexão aqui, que vai passar a ser decrescente. Ou seja, até este ponto aqui, eu estou aumentando impostos e está revertendo em arrecadação. Mas, em virtude de eu chegar a 33% a soma totais de impostos do consumidor, passa a decrescer esta arrecadação. Ou seja, só vai surtir efeito este aumento não só do ICMS por parte do governo estadual, se não ultrapassar esse 33%. Se ultrapassar, ou seja, chegar a 34%, não vai reverter no aumento de receita. Daí vamos perguntar, mas para onde que vai isso? Vai o quê? Vai se diluir em sonegação fiscal, provavelmente, em trabalho informal, e as pessoas começam a burlar a lei para fugir desse aumento de impostos. Se nós fizéssemos um levantamento de como andam as economias do Rio Grande do Sul, principalmente na questão de impostos, professor, está muito próximo desse 33% muito hoje. Próximo. Essa história de aumentar o ICMS em 1%, né? Outras tributações, como por exemplo a gasolina, o álcool, o óleo diesel, as telecomunicações, nós poderíamos ficar próximo desse 33%? Com certeza. Eu vamos dizer assim, eu especulo que nós estamos quase a 33%. Eu acho que a nossa carga tributária ela chegou num ponto quase que de inflexão. Eu acho que esse aumento vai realmente nos mostrar se vai aumentar a minha receita ou ela vai ser geralmente decrescente. Nós estamos bem próximo a isso e se esse aumento for aprovado, nós chegaremos, na verdade, se não a 33, bem próximo a esse valor. Bom, chegando a 33, como o senhor acabava de falar, muitas pessoas deixam de pagar impostos, deixam de sonegar, a economia não funciona, muitos até acabam abandonando aquela atividade, justamente porque 33, quase 35%, mais de um terço daquilo que ela trabalha, que ela recebe, ela acaba tendo que pagar em cargas tributárias. Sim. Nós entraríamos, de certa forma, então, professor, num colapso da economia gaúcha? Eu vou estar num colapso porque esse aumento de impostos não vai se reverter em aumento de arrecadação. E o governo do estado está jogando com esse aumento de arrecadação para quê? Para honrar os seus compromissos em dia. Mas talvez não seja essa a alternativa. Em programas anteriores nós já discutimos isso, que já foi tentado aumentar impostos e não se reverteu no aumento de arrecadação. E muito pelo contrário, o que elevou, na verdade, foi a dívida do Estado. Perfeito. Eu aproveito, professor, porque é um assunto que tem tudo a ver com isso que a gente está falando sobre economia. Recentemente, mais precisamente há um dia atrás, né, o Tribunal de Justiça aceitou o pedido do governador José Ivo Sartori de abrir mão de 50% dos juros cobrados pelos depósitos judiciais, que são aqueles depósitos em que o governo tem que depositar o valor de ações trabalhistas, enfim, ações de todo gênero contra o governo do Estado e que ficam lá, enfim, esperando o veredito final. 50% dos juros, porque ele acabou pegando, o governo acabou pegando esse dinheiro para pagar outras demandas
demandas que ele tinha e ao pegar ele tinha que pagar um juro por esse dinheiro, exatamente desse dinheiro que ele tirava lá do Tribunal de Justiça. Isso vem a ajudar ou vem a prejudicar a economia gaúcha? Claro que vem a ajudar, sim, mas é no momento correto, por exemplo? Não, eu acho que o momento não é o correto. Isso aconteceu só após o parcelamento dos salários, só após também uma pressão tanto da opinião pública quanto da imprensa, que tem um papel extremamente importante nesse momento. Mas me surpreende que a Assembleia Legislativa em nenhum momento sinalizou como o Judiciário, por mais que tardiamente, está fazendo isso. E é a Assembleia. Quando que vai fazer ou vai tomar essa mesma atitude? É essa pergunta que fica. Por isso eu continuo dizendo e afirmando, parcelar salários nesse momento foi uma medida extrema. Eu podia ter recorrido ao Judiciário antes, eu podia recorrer à Assembleia também antes e somente no quarto ou quinto momento buscar o parcelamento dos salários. Tá certo. Então a grande dica que fica para o governo José Ivo Sartori, enfim, para o pessoal lá da Casa Civil é de olho nos 33%. De olho nos 33%, que a economia explica isso é uma teoria desde a década de 70, foi reformulada na década de 90 e que não vai se reverter em aumento de arrecadação. Esse 1% de ICMS não vai se reverter em 1% do aumento da arrecadação. Professor Matheus Froza, muito obrigado pela explicação. Obrigado e até a próxima. Mini aula hoje aqui no Com certeza. Né? Grande abraço, bom trabalho para o senhor. Olha só, estudante dos 4 cursos de engenharia do Centro Universitário Franciscano puderam saber mais sobre o funcionamento da KMW. A empresa alemã de manutenção de blindados apresentou as oportunidades que a fábrica deve trazer aos profissionais da área aqui em Santa Maria. Anderson está no 7º semestre do curso de Engenharia de Materiais. A escolha da graduação se deu em função das oportunidades de trabalho na área. O curso ele nos dá do primeiro ao 10º semestre, né, com informações sobre metais, polímeros e cerâmicos. Se abre um leque de oportunidades no mercado de trabalho, porque tudo que a gente for pensar em consumo de materiais utiliza pelo menos um desses itens, se não mais que um, né? Junta-se mais de um desses materiais. O profissional pode atuar na indústria, pesquisa e criação de novos materiais. De acordo com o coordenador do curso de Engenharia de Materiais da instituição, em Santa Maria existe ainda um setor que tem sido impulsionado nos últimos tempos. O engenheiro de materiais atuando na parte do desenvolvimento e controle de qualidade dos materiais da indústria metálica. Então, já temos engenheiros, os alunos já estão saindo para fazer estágio nas empresas aqui da região. Já tem alunos até que se formaram e foram contratados por empresas aqui de Santa Maria. Um novo campo de atuação na cidade também é promissor e necessitará de profissionais não só do setor de materiais, como também das demais engenharias. As vagas devem ser criadas na empresa alemã de manutenção de blindados KMW. O empreendimento foi tema do encontro destinado aos acadêmicos dos 4 cursos de engenharia, que contou com a presença do diretor da empresa no Brasil. A proposta foi a demonstrar aos estudantes as oportunidades de trabalho e fazer com que os empresários busquem mão de obra no Centro Universitário Franciscano. Nós recebemos a licença de operação. A licença de operação ela nos permite já entrar com os nossos compromissos que temos com o Exército Brasileiro. Já existe uma primeira parceria, inclusive nós temos uma funcionária que veio da Unifra e está trabalhando conosco na parte de simulação. E a tendência é que nós aumentemos essa parceria com a Unifra, que até agora foi muito boa. Junto com uma empresa grande como a KMW, podem vir outras empresas menores para ser fornecedoras, formando uma cadeia de produção, o que é muito benéfico para a região, não só para os alunos do curso, como para os alunos de outras engenharias e até de outras áreas. A sede da KMW está localizada em Munique, na Alemanha. No Brasil, a empresa foi inaugurada no ano de 2011, em São Paulo. O mais novo empreendimento está aqui em Santa Maria, às margens da BR-287, faixa para São Pedro do Sul. A previsão é de que a sede na cidade seja inaugurada no dia 20 de outubro deste ano. A seguir, a campanha nacional do Ministério Público Federal contra a corrupção. 1 minuto e a gente já volta. Eu sou a coisa mais importante do planeta. Sou forte, sou indispensável, sou mais eu. Afinal, todos precisam de mim. Não tenho cheiro nem gosto, sequer tenho cor. E mesmo assim, todos precisam de mim. As pessoas, as plantas, os animais. Tudo aquilo que habita a terra tem em mim a satisfação de suas necessidades.
Sou a lágrima que sai dos seus olhos, o aguçar da sua boca sedenta. Limpo, floresço, regenero, hidrato e mato a sede. Sou tudo que há de melhor e preciso me proteger, pois um dia posso me extinguir e sem mim, todos à minha volta virarão pó. Preciso me proteger e preciso que todos me protejam. Sou importante demais para acabar. Eu sou água. Somos todos água. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. A partir desta sexta-feira, o Centro Universitário Franciscano realiza o 9º Seminário de Nutrição. O tema será a obesidade. Em 2 dias, palestras de professores de instituições de ensino do Estado pretendem explicar de que forma a obesidade deve ser prevenida e até quais os riscos que a doença provoca se a pessoa não der muita bola para a alimentação. Os professores de nutrição da Unifra também participam do encontro. 52,5% da população brasileira está com sobrepeso, onde em 2006 eu tinha 43%, então é um dado extremamente alarmante. O que se faz para isso? Então, diante desses dados, o que se resolveu fazer? O Centro Universitário Franciscano, por meio do curso de nutrição, resolveu promover o assunto da obesidade. E a obesidade em si como diagnóstico, a obesidade em si como prevenção, a obesidade em si como fatores nutricionais dependentes. O que é muito importante em todo esse nosso evento é essa nossa busca por fatores que possam prevenir ou diminuir a obesidade no Brasil. Só que para chegar a tudo isso, a gente tem que ter o quê? Bom senso, até na fala, porque muitas vezes as pessoas não admitem seu estado nutricional, mas quando elas nos procuram, já existe um diferencial. E o nutricionista é o profissional responsável pela alimentação, que é um dos fatores que está levando a população brasileira à obesidade. Por exemplo, o brasileiro deixou de comer os produtos in natura para comer os ultraprocessados, e essa é uma das causas da obesidade. E nós vamos tratar disso também no evento. Bem interessante, hein? O Ministério Público Federal realiza a campanha nacional 10 medidas contra a corrupção. O lançamento da iniciativa foi aqui no Rio Grande do Sul e contou com a presença do coordenador da Força Tarefa da Operação Lava Jato. A intenção é coletar 1,5 milhão de assinaturas a fim de apoiar projetos de lei no Congresso Nacional para agilizar ações de improbidade administrativa, criminalização de enriquecimento ilícito e aumento das penas criminais para a corrupção de altos valores. A motivação veio de um amplo estudo feito pelo Ministério Público Federal em função da Operação Lava Jato, que em um ano já denunciou mais de 100 pessoas e conseguiu reverter para os cofres públicos 850 milhões de reais devolvidos por réus confessos no esquema de propinas em contratos com a Petrobras. Essas medidas surgiram quando as pessoas que trabalham no caso Lava Jato em Curitiba perceberam que a sociedade estava colocando sobre esse caso a esperança de uma transformação tal que nós não somos capazes de entregar. As medidas foram gestadas lá, foram trabalhadas por especialistas de todo o país, foram levadas à Procuradoria-Geral da República, que as olhou, gostou, concordou com elas, espalhou para novos especialistas que retrabalharam sobre ela, por fim, houve consultas à sociedade para, no final, ser fechado o pacote e ser encaminhado ao Congresso Nacional. As 10 medidas têm como objetivo evitar a corrupção, com ações de prestação de contas e transparência, até aumentar as penas, fechar brechas da lei que permitem a impunidade e rastrear o dinheiro desviado. A ONU estima que a corrupção no Brasil desvie 200 bilhões de reais por ano. Quem quiser conhecer as 10 medidas e contribuir para o projeto de iniciativa popular, que precisa da assinatura de 1.500.000 eleitores, deve entrar no site da campanha, imprimir a ficha e entregá-la em uma das sedes do Ministério Público Federal no Estado. Para preencher os requisitos da lei da ficha limpa, precisamos que elas sejam assinaturas físicas, né, com os dados ali
exigidos. Se nós tivéssemos uma legislação melhor, nós teríamos outras lava-jatos por todo o país. Isso revelaria casos de corrupção de modo mais amplo e permitiria que nós tivéssemos atuado contra a corrupção de forma mais consistente desde há muitos anos atrás. Daqui a pouco na Rádio Web Unifra, o Pedro Correia apresenta o programa Informação e é ele quem traz os destaques da edição desta quinta-feira. Olá, Pedro! Olá, Gereta, tudo bem? Um dos destaques do nosso programa de hoje, mais uma vez, é a mobilização dos professores públicos estaduais. Toda essa mobilização é em virtude de algumas medidas tomadas pelo governador José Ivo Sartori que não agradou a categoria. Também vamos falar sobre mobilidade urbana. Hoje saiu o nome dos sorteados dos novos táxis que vão circular aqui pela cidade. E ainda, o governador José Ivo Sartori mandou o projeto de medidas para aumentar o ICMS para a Câmara de Deputados. Essas e outras notícias você acompanha a partir das 8 horas da noite no programa Informação, que vai ao ar pela Rádio Web Unifra, no site radiounifra.org. Um abraço, Jareta! Um abraço e um bom programa para você também, Pedro. A seguir o esporte, uma exposição que homenageia o Dia Mundial da Fotografia. Antes, a previsão do tempo para esta sexta-feira. A minha matéria preferida é o português. Gosto de juntar palavras para representar sentimentos. Conjugo verbos em todos os tempos. É desse jeito que eu interpreto a vida. Para seguir minhas aspirações, eu quero ser professora. Quinta Mostra das Profissões do Centro Universitário Franciscano. Conheça os cursos da instituição, tire dúvidas e escolha a sua profissão. Dia 19 de setembro, das 9 às 17 horas, no Conjunto 3, em frente à Igreja do Rosário. Quinta Mostra das Profissões. As suas aspirações encontram-se aqui. O Inter SM voltou a perder na Copa FGF Sub-19. O placar adverso desta vez foi para o Santo Ângelo por 1-0, fora de casa. O resultado afastou a equipe alvirrubra das primeiras colocações na tabela. E já que a gente está falando em tabela, vamos conferir a classificação então e ver a posição da dupla regional na tabela de classificação. Na primeira fase, grupo C, o primeiro colocado é o Panambi com 10, o Rio Grandense é o terceiro colocado com 8 pontos e o Inter de Santa Maria acabou perdendo uma posição justamente para o Santo Ângelo, caiu da quarta para a quinta posição com 6 pontos, está atrás no saldo de gols aí, né? Aliás, o número de vitórias, tem uma vitória contra 2 da equipe do Santo Ângelo. Olha, a fotografia surgiu no século XIX como forma de registro, um documento, né? Com o tempo, ela se tornou uma arte de captar algo através da sensibilidade de uma pessoa sobre um determinado momento. Para comemorar o Dia Mundial da Fotografia, o pátio do Conjunto 3 do Centro Universitário Franciscano ganha mais cores até esta sexta-feira, com muitas fotos. É uma forma de valorizar o trabalho dos profissionais e também dos alunos de comunicação, design e arquitetura e urbanismo aqui do Centro Universitário Franciscano. Quem passou pelo pátio do Conjunto 3 não teve como não olhar. O varal colorido chamou a atenção. A fotografia é muito além da técnica, sabe? É sentir, sabe? Tem momentos assim que não é além da técnica, sabe? E olhando assim a gente consegue perceber cada detalhe. Em exposição, os melhores trabalhos produzidos por alunos da instituição que tiveram a oportunidade de aprender a registrar em apenas um momento histórias, imagens, belezas, mensagens, produtos, em resumo, a arte. Foi importante a disciplina, a gente aprendeu bastante durante aquele semestre e a gente pôde expressar o nosso olhar fotográfico e hoje a gente está aqui expondo as fotos
para as pessoas. A arte de fotografar não depende só de paixão, é preciso aliar a inspiração com a linguagem e o conhecimento técnico, como a exposição de luz que está o objeto a ser fotografado, a velocidade do obturador, quanto de iluminação será preciso, qual o enquadramento ideal, qual a proposta da imagem. Tantos detalhes que só quem é apaixonado pela profissão consegue passar adiante tantos ensinamentos detalhados que resultam em belas fotografias. Fotografia é vida, eu acredito que seja uma das primeiras, como ela está relacionada ao olhar, obviamente, e o olhar é uma das primeiras sensações que o neném, quando nasce, experimenta. Se eu não me engano, eu ouvi dizer que antes do tapa na bunda do neném, né? Então, para mim, começou com as referências de casa, né? Um avô fotógrafo, um tio fotógrafo, e foi ali que eu comecei a entender, ou pelo menos me aproximar da foto, já desde criança. Uma profissão capaz de registrar uma história inteira em apenas um clique, que ajuda a ilustrar fatos, apresentar ações, registrar momentos e objetos, capaz de dizer tanto com tão pouco. A técnica da criação de imagens por meio da exposição luminosa, a fotografia. A maneira de extravasar esses trabalhos das disciplinas de foto se deu por meio de comemoração do Dia Mundial da Fotografia. Uma exposição mais popular, né, mais abrangente no sentido do olhar acadêmico. Outras pessoas são brindadas, então, portanto, né, com o olhar dos alunos de comunicação. Bem legal. O Jornal da Unifra fica por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Aproveita e acessa lá. Um grande abraço a todos. Até mais.